Salve, galerinha, professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui contigo. Lembra do nosso combinado, né? Vamos fechar essa prova de Química, tanto do Enem como da UEMA. E eu sei que a gente vai conseguir, tá? Pois vamos juntos nessa caminhada. Pessoal, esse é mais um projeto do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação. É o nosso cursinho top aí, preparatório, para que você possa desenvolver legal seus conhecimentos, para que você desenvolva uma excelente prova. Perfeito? Vamos junto? Lembrando que o nosso material, já sabe, né? Tá bem aqui no link, na descrição do vídeo. Você vai lá, clica, baixa esse material e ó, arrocha. Muito bem. O suco de repolho roxo pode ser utilizado como indicador ácido-base. Vou explicar uma coisa bem aqui, ó. O indicador ácido-base, ele é uma substância que ele vai mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base, tá certo? Geralmente, deixa eu mostrar um pouquinho aqui para você como é que ele funciona. Geralmente, a gente tem alguns ácidos orgânicos fracos. A gente pode utilizar como indicador ácidos orgânicos bem fraquinhos, tá? Além de ser um ácido orgânico fraco, a gente precisa que essa substância ela seja uma substância halocrômica, tá? Mas, Daniel, o que é uma substância halocrômica? Vamos imaginar que você tem um ácido, esse aqui que é o H-Ind, tranquilo? Aí esse bonitão bem aqui, ele simplesmente vai gerar os íons H+, e esse outro lindão bem aqui. Vamos imaginar que essa substância aqui, ela é vermelha, certo? Já essa aqui, ela é verde. Tá aqui, preta. Verde, vou botar verde mesmo, pronto. Vermelha, verde. Estou chutando aqui, tá? Quando o meu filho tiver uma situação em que a substância tem uma cor e o seu ânion tiver outra, essa substância é chamada de halocrômica, tá? Como é que o indicador funciona? Se eu coloco, por exemplo, a substância em um meio ácido, eu aumento a quantidade de H+. E existe o princípio de Le Chatelier, que ele diz o seguinte: tu aumentou, eu vou ter que diminuir isso aí. Então, se eu aumento a concentração de H+, o equilíbrio precisa diminuir essa concentração. Aí ele se desloca para a esquerda. Se ele se desloca para a esquerda, começa a ficar vermelho. Aí tu, então se por acaso está ficando vermelho, é porque eu estou diante de um sistema com meio ácido. Tá bom? Não, Daniel, a substância ela é básica. Ela é básica? A hidroxila consome o H+, ela tira o H+, ó. A quantidade de H+, vai diminuir. Aí o equilíbrio desloca assim, ó. Tu é doido, é? Tu foi diminuir essa quantidade de H+, eu não aceito isso aí não. Eu vou colocar o H+ que tu tirou. Aí ele desloca para a direita para produzir mais H+. Gente, o equilíbrio é fantástico, olha. Ele sempre vai reverter o que você fizer com ele. Se tu tirou o H+, o equilíbrio vai dizer assim, eu vou botar esse H+, que tá tirando. Na hora que eu desloco para a direita, eu vou produzir mais H+, certo? E aí eu começo a ficar verde. Então se eu tiver no meio básico, fica verde. Então é assim que funciona o indicador ácido-base, tá? O equilíbrio se desloca e desse deslocamento você tem uma coloração específica, tá? Pessoal, ele continua e diz assim, ó. Para isso, basta misturar um pouco de suco à solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH, tá? Com valores de 1 até 14, como mostrado a seguir. Então a questão te deu uma escala de pH, dizendo que essa escala vai de 1 até 14. Só que ele te dá colorações. Ele te diz assim, olha, se o pH estiver entre 1 e 3, vai ficar verde. Se o pH estiver entre 3 e 6, fica roxo. Rosa, né? Desculpa. Se o pH estiver entre 6 e 9, fica roxo. Entre 9 e 11 é azul. Entre 11 e 13 é verde. Em cima de 13 fica amarelo. Tá? Então ele te deu toda essa faixa de coloração. Só que, meu filho, precisa lembrar o quê? Na escala de pH,
na escala de pH, a gente vai trabalhar com essa escala limitada de 0 até 14, tá? De 0 até 14. E, Daniel, existe pH menos 1? Existe. Não fica imaginando que tu não pode ter um pH negativo. Para você ter uma noção, vamos imaginar que você vai chegar bem aqui, ó, e vai preparar uma solução. Essa solução é uma solução de ácido clorídrico. E você vai usar 365 gramas de ácido clorídrico. Tudo bem? Só que 365 gramas de ácido clorídrico, a massa molar dele é 365 gramas em cada mol. Daniel, como é que tu consegue achar isso? Massa do cloro 35,5, do hidrogênio é 1. Quando tu somar, tu vai achar 36,5 gramas em cada mol. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um mol de ácido clorídrico tem 36,5 gramas. Como você está usando 365 gramas, tu está usando 10 mols. Vamos supor que esses 10 mols eu tenha em 1 litro. Isso vai te dar uma concentração de 10 mols em cada litro. E aí você passa a ter um pH negativo. Um pH menos 1. Ó, deixa eu lembrar uma coisa para você. A concentração de H+, ela é 10 elevado a menos um número. Quando eu tenho um colchete, é porque isso aqui é em mol por litro. Quando a concentração de H+ é 10 elevado a menos um número, esse número bem aqui, ó, não traz o sinal. Esse número bem aqui é o teu pH, o pH é X. Então, se aqui for 10 a primeira, aqui vai ser menos 1. Se for 10 a menos 5, pH 5. 10 a menos 6, pH 6. 10 a menos 8, pH 8. Se for 10 a primeira, pH menos 1. Tá certo? Agora tem que entender, senão tu pode imaginar assim, Daniel, então eu posso ter o pH menos 3, menos 4. Tu precisa entender uma coisa. Se eu quisesse ter um pH menos 2 aqui, em 1 litro eu precisaria dissolver quase 4 quilos, seria 3.650 gramas. Ou seja, ter um pH negativo é cada vez mais complicado pela limitação da solubilidade. Tu não pode imaginar que se tu pegar 10 quilos e jogar, tu vai dissolver os 10 quilos. Entendeu? Então existe um limite de solubilidade. E para ter o pH cada vez mais baixo, você tem problemas. Aí você precisa mexer em alguns fatores, como na temperatura, porque se atualmente a temperatura, alguns sólidos, eles se dissolvem mais, tá? Tudo bem. E aí eu tenho a seguinte situação. O pH sendo 7, meu caráter é neutro. Se o pH estiver abaixo de 7, o meio está ácido. Se estiver acima de 7, o meio está básico. Então, por favor, não vai imaginar que o pH 12, está muito ácido. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Quando você quer tratar de soluções ácidas, esse pH é bem baixinho. Quanto mais perto do zero, mais ácido tu é. Tá bom? Um pH 12, tu é muito alcalino, não ácido. Perfeito, né? Pronto, aí ele me dá uma faixa de cor. Utilizando-se o indicador ácido e base e a escala para determinar o pH da saliva. Gente, o pH da saliva, ele é próximo ali do 7, do neutro, tá? Ele tem um valor mais ali próximo do 7. Já o suco gástrico, ele já tem um pH bem baixo, 2 e alguma coisa, se não me falha a memória. Mas ele é bem baixo o pH. Por quê? Porque ali eu falo de uma região de alta acidez. Então eu tenho saliva humana, pH mais próximo do neutro. Então ele vai estar aqui, ó, no roxo. Então a saliva humana já sei que vai ficar roxa. E o suco gástrico vai estar aqui bem baixinho, ó. E aí você tem como resposta roxa e vermelha. Por quê? Porque o pH já está aqui, ó, entre 1 e 3. O pH do suco gástrico é bem ácido, tá? Bem baixo, na verdade. Então essa foi a nossa questão número 13. Bom, galera, essa revisão aqui de pH, ela vai te dar base para você desenvolver o que possa aparecer para você, tá bom? É um assunto que é muito cobrado mesmo, muito cobrado. E você tem que estar ligado. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade,
à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, então isso aí já chama a tua atenção. Ele já disse para você que algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas. Não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pela transformação no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação dos solos usando calcário. Então, o que já chama atenção no texto aqui para você, gente? Ó, tem que saber filtrar o que vai te interessando aí, tá? A questão deixa bem claro para mim o tempo todo que o alumínio é um problema. Então, os íons alumínios são problemas por quê? Pela toxicidade. Não só para as plantas, mas para muitos organismos. Essa remediação, então, o que ele está dizendo? Ele está falando que ele vai botar carbonato de cálcio. Ele vai botar carbonato de cálcio. Essa é uma questão que exige mais de você, tá? Se eu colocar carbonato de cálcio, vai ter uma diminuição do pH, deixando o solo fértil. E aí, gente, para você ter embasamento para essa questão, você precisa sacar de função inorgânica. Tu precisa saber identificar a força de um ácido e de uma base, tá? É um assunto longo que você vai precisar aprender. Por vários motivos. O Enem cobra muito. E nos últimos anos a UEMA está pesando a mão. Pega as últimas questões. Ela está colocando muita coisa de função inorgânica. Às vezes isolado, ou às vezes misturado com a estequiometria. Porque uma das últimas questões de função inorgânica da UEMA, ele não dava fórmula, eu montava a reação com um ácido e com uma base, e aí eu fazia a estequiometria. Então, fica essa dica para você. Primeiro, o que aqui é o íon cálcio, e aqui é o íon carbonato. E aí meu filho precisa fazer o quê? Coloca a mãozinha bem aqui, joga um hidrogênio. Quando tu jogar o hidrogênio, esse 2 vai descer. E quando esse 2 descer, você passa a ter esse ácido. E aí o que é que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar da historinha desse ácido. É um ácido que não consegue manter sua forma, ele não consegue se estabilizar. Quando ele é formado, ele se decompõe em gás carbônico e água. Tranquilo? Então, esse ácido bem aqui, ele é um ácido fraco. Por que esse bonitão ele é fraco? Porque ele não consegue manter sua forma, porque ele é instável. Então já sei o seguinte, esse lindão é fraco. Cai muito ácido carbônico, cai muito, muito. Mãozinha bem aqui, bota a hidroxila. Quando eu boto a hidroxila, tu já passa a ter o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio não é fraco, ele é forte. É uma base forte. Olha, quando você fala nas bases que tu quer encher a boca e dizer, Daniel, é forte. Meu filho precisa ir lá na família 1A e lá na família 2A. Da família 2A, você vai tirar as bases formadas por berílio e magnésio, que não vão entregar base forte para você. Deixa eu explicar uma coisa para ti. Você precisa saber onde os elementos se encontram na tabela. Você precisa saber onde os elementos se encontram na tabela. Daniel, tu está dizendo que é para mim decorar a tabela periódica? Olha, eu estou dizendo que tu precisa saber onde os elementos se encontram na tabela. Essa ideia que você não precisa de tabela para que você possa desenvolver, isso é a maior mentira do mundo quando você está dentro das provas de vestibular. Porque quando você pega uma prova como uma questão como essa do Enem, ele não vai te dizer qual é a família do cálcio. Tu já tem que saber que é 2A. Então quem reproduz que não precisa saber onde os elementos se encontram, pela ideia de não se
precisar memorizar a tabela porque não está acompanhando as provas dos vestibulares. Porque se você está acompanhando as provas, você sempre vai perceber a necessidade de tabela. Quando você está na orgânica, às vezes você vê o carbono com 4 tracinhos ao redor dele, mas você vê o nitrogênio com 3. Você tem que saber tabela para identificar que o nitrogênio está com 3 porque ele é família 5A, ou família 15 hoje, precisa de 3 para se estabilizar. Então tu precisa saber onde os elementos se encontram, tá? Não deixa isso passar. Então, como ele está aqui, a base é forte. Então, se por acaso você tem um sal, esse cara é um sal. Esse sal veio de um ácido fraco e uma base forte. Quem manda é o forte. Então, como forte é a base, o meio é básico. Se o meio é básico, o pH vai subir. Não diminuir. Está errado. Letra B. Solubilização do alumínio. Pessoal, pensa comigo. Olha o que o texto está te dizendo. O texto está te dizendo que o alumínio são problema. É um problema. Os íons alumínio são um problema para a planta. E para muitos organismos com bactérias. Então, ter o alumínio na forma de íon é problema. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para você. Quando você chega e solubiliza o alumínio, esse alumínio vai virar íon. Só que eu não quero isso. Então, para mim, não é vantagem solubilizar o alumínio. Interação do íon cálcio com o íon alumínio produzindo uma liga metálica. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer uma ligação entre alumínio e magnésio. Não tem nada a ver. Reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico. Ele está te dizendo que tu vai reagir carbonato de cálcio com o alumínio. Só que o alumínio é menos reativo que o cálcio. Ele não consegue deslocar o cálcio. Quando você vai fazer uma reação de simples troca, por exemplo, imagina aquela de simples troca, você não tem como fazer aquele deslocamento. Agora olha para cá. Aumento de sua alcalinidade. Sim, se eu botar carbonato de cálcio, o meio fica mais alcalino. Qual é a vantagem disso? É porque se por acaso fica mais alcalino, ó, mais hidroxila. Se tem mais hidroxila, eu consigo interagir a hidroxila com esse íon alumínio. O que acontece? Eu formo uma base, o hidróxido de alumínio, e aí o alumínio fica preso. Eu estou simplesmente tirando o íon alumínio que está lá. Por quê? Porque eu estou deixando meio alcalino. E aí aquele alumínio, na hora que olha a hidroxila, se junta. Ou seja, não está mais disponível. Entendeu? Então, por isso que o aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponível, essa vai ser a nossa resposta. É uma questão que exige muito conhecimento de você, tá? E eu acredito que você está percebendo dentro da química que há um nível, há uma diferença muito grande entre o que você está encontrando na UEMA e o que você vai encontrar no Enem, tá bom? Desde já eu quero reforçar, tem que saber a posição dos elementos na tabela. Isso vai ajudar você a desenvolver sua química. Uma questão como essa, que você precisa saber a família do cálcio, tu tem problema. Tá certo? Tu vai ter problema na reação inorgânica, tu vai ter problema em toda essa parte que você estiver sendo colocado em prova, tá, gente? Então, tem que arrochar mesmo, tem que desenvolver. E eu espero que tu tenha entendido tudo. Tudo mesmo. E o nosso foco, tu já sabe, né? Nós vamos fechar toda essa prova, tanto do Enem como da UEMA. E eu conto contigo. Agora é só você. Aproveita aí todo esse conteúdo que foi mostrado. Pegue mais exercícios. Desenvolva sua química e até o próximo vídeo.